Prezados irmãos e irmãs, companheiros de caminhada com Jesus. É com alegria e gratidão que aqui estamos virtualmente reunidos para compartilharmos as reflexões sobre o tema Mestre e Aprendiz, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e está contido no livro Antologia Mediúnica do Natal. Nesse livro, podemos ler poemas, poesias, ditadas por diversos espíritos sobre o Natal, o nascimento e o apostolado de Jesus. Obra propícia para nossa reflexão nesse momento de advento do Natal, quando todos nos preparamos para os festejos do nascimento de Jesus, que dividiu a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. E no tema Mestre e Aprendiz, o Espírito Emmanuel nos convida a profundas reflexões. A leitura desse texto me deixou inquieta e comecei a refletir primeiro sobre o significado do ser aprendiz. Percebi que costumamos buscar o sinônimo em aluno, discípulo. Um dos mais fortes princípios da doutrina espírita é o da fé raciocinada. Crermos em Deus, crermos em Jesus, não porque ouvimos falar ou lemos sobre eles nas Escrituras Sagradas, Bíblia, Evangelho, mas por senti-los em si mesmo, internalizando, absolvendo seus ensinamentos. Caminhando nessa direção, li também o texto Mestre e Discípulo, ditado pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, também contido na Antologia Mediúnica do Natal. Lá encontrei indicadores de que precisamos expandir a nossa mente para percebermos em profundidade. O texto começa assim: Nasce o mestre na manjedoura do coração. Sorri divinamente. Entre os impulsos sentimentais mostra-se a razão, a luz da estrela da fé. Desenvolve-se dia a dia sobre os cuidados da alma alegra a paisagem mental, renovando a esperança. Nesse poema, André Luiz descreve o singular nascimento de Jesus como discípulo de Deus, trazendo desde a manjedoura os sinais de esperança, de alegria, de luz, irradiando e implantando a nova era, a boa nova. Era o Mestre Jesus incorporando os desígnios do Pai para representá-lo junto aos homens, a fim de nos ensinar a sublime e libertadora lei do amor. Ainda menino, com cerca de 10, 12 anos, surpreende os sacerdotes confundindo seus raciocínios doutos. Jesus sobe a templo do cérebro e fala sobre conteúdos descritos nas Escrituras com tamanha precisão, humildade e doçura que deixa todos impressionados. E segue Jesus a partir daí, expandindo seu cosmo individual. Aproveita sentimentos singelos, como se vale dos pescadores humildes e começa o apostolado da conversão do aprendiz. Conversão no sentido de mudança de forma de pensar, de agir, de sentir, etc. Oferecendo no dia a dia seus próprios exemplos.
revelou a paternidade divina, o reino dos céus, como a morada do Espírito, desmistificando as labaredas do inferno, revelou que há muitas moradas na casa do Pai. Revelou-se irmão de todos os seres criados por Deus e, como fiel representante, informou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Em outra ocasião, Jesus revela: Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mais adiante ele diz: Vós sois luzes, fazei brilhar a vossa luz. Um discípulo é um seguidor, alguém que se adere completamente aos ensinamentos de outros, tornando-os seu domínio de vida e conduta. Os fariseus se orgulhavam de serem discípulos de Moisés. Nós encontramos isso na citação de João, capítulo 9, versículo 28. Os seguidores de Jesus foram chamados de discípulos muito antes de serem chamados de cristãos. O discipulado de Jesus começou com o chamado e ele, Jesus, exigiu que exercitassem a vontade de segui-lo. Está escrito isso em Mateus, capítulo 9, versículo 9. O convite de Jesus foi bastante explícito sobre o custo de segui-lo. O discipulado requer uma vida totalmente comprometida. Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Está escrito isso em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Nem todos os seguidores de Jesus puderam assumir esse compromisso. Muitos o abandonaram depois de algum tempo. Está escrito em João, capítulo 6, versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Como discípulo de Deus, representando-o fielmente na sua jornada junto aos homens, Jesus jamais deixou um pedido sem acolhimento, uma súplica sem resposta. E foi assim, quando, respondendo ao seu discípulo que lhe pedira que ensinasse a orar, que acolhendo o seu pedido nos ensinou o Pai Nosso, informando-nos sobre a nossa origem divina e herdeiros que somos do Criador de todas as coisas. Caminhando com os homens no dia a dia, ele, Jesus, o eterno Mestre, ia ensinando de maneira simples e amorosa como caminhar pelas estradas longas da vida e encontrar o Pai no final da jornada. E disse: Quando rogares amor, não abandones o próximo ao frio da indiferença. Quando suplicares o dom da fé, viva, não relegue teu irmão à descrença ou à tortura mental. Quando pedires luz, não condenes teu companheiro à perturbação nas trevas. Quando solicitares a bênção da esperança, não espalhes o fel da desilusão. Quando implorares socorro, não ouvides a assistência que deves aos mais necessitados. Quando rogares consolação, não vincules
o desamparo à margem do caminho. Quando pedires perdão, desculpa os que te ofendem. Quando suplicares justiça em favor da própria segurança, não te descuides da harmonia de todos que precisas assegurar ao preço da tua renunciação e da tua humildade a benefício dos que te cercam. Se reclamares pela claridade da paz, não estendas a sombra da discórdia. Se pedires compreensão, não critiques. Se aguardares concurso do céu, não menosprezes a colaboração que o mundo te pede à boa vontade. Assim como fizeres aos outros, assim será feito a ti. Segundo plantares, colherás. Não ouvides, assim, que a vontade do Senhor é também a lei eterna, e que tudo te responderá na vida conforme os teus próprios apelos. Vai, pois, e, orando, perdoa e ajuda sempre. Foi então que o aprendiz, reconhecendo que não basta simplesmente pedir para receber a felicidade, passou a construí-la através do serviço à felicidade dos outros. Compreende, por fim, que somente pelo trabalho incessante no bem poderia orar em perfeita comunhão com a bondade de Deus. Há muitos séculos, prevalece o movimento de filosofias utilitaristas e ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam na construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicológico, que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. E nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra, que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas e experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo, além do sacerdócio organizado, irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados, dos excluídos, se fazem representar no cenário social diuturnamente. Felizmente, temos percebido pessoas que se dedicam a fazer o bem, a espalhar o bem, a mitigar a fome, a levantar os caídos, anonimamente, muitas vezes abdicando dos seus próprios deveres, de seus próprios afazeres, para servir aqueles mais sofridos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos atualizados, hoje nos negacionismos, como desonestos e intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles surge, portanto, o Mestre, transmitindo o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais para aqueles que têm ouvidos para ver e ouvidos para ouvir e olhos para ver. Aparecem dificuldades, aparecem sargasmos, conflitos, mas quando o aprendiz é fiel, ele não se atemoriza,
porque ele sabe que o comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhes são inerentes. Contudo, ele, aprendiz fiel, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando-se com o libertador imortal. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as da sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nulo apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando terminarmos cada dia, possamos passar em revista as pequeninas experiências que partilhamos na estrada vulgar. Observemos os sinais com os quais assinalamos os nossos atos, recordando que a marca do Cristo é, fundamentalmente, aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Busquemos neste momento a conclusão dessas reflexões. Finalizemos o nosso momento de reflexão com a citação: Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E boa vontade para com os homens. Está lá escrito em Lucas, capítulo 2, versículo 14. Boa vontade de todos nós, aprendizes de Jesus, para com todos os homens, indistintamente, independente do gênero, da raça, da crença, dos valores morais e éticos. Boa vontade e misericórdia no nosso olhar, na nossa fala, no nosso fazer, no nosso ser, no nosso acolher, no nosso pensar, no nosso falar, para que possamos exercitar como aprendizes que somos a lei de amor, justiça e caridade, ensinada pelo Divino Mestre Jesus. Desejamos a todos, neste momento, um Natal de luz, de paz, de sabedoria, de harmonia em família. Que possamos aproveitar as luzes do Natal para mergulhar em si mesmo, buscando cada vez mais uma melhor compreensão dos nossos deveres enquanto aprendizes do Mestre Jesus, dos nossos deveres enquanto Filho de Deus que nos irmana e espera que cada um de nós desenvolvamos a solidariedade, o compromisso de amor uns para com os outros, a fim de que possamos construir um mundo melhor, um mundo de paz, de alegria, de prosperidade para todos, reduzindo as misérias, a fome, a falta de instrução, enfim, que sejamos luz onde quer que estejamos e que possamos começar o ano de 2022 renovados, reabastecidos e disponíveis
a sairmos da fase de meramente aprendiz para nos colocarmos no discipulado de Jesus e, como discípulo, termos já percebido em nós a presença do Mestre dentro de nós, agindo conosco, falando conosco, vivendo conosco no dia a dia das nossas vidas. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Sintam-se abraçados fraternalmente neste Natal e sempre. A nossa gratidão à equipe responsável pelo setor doutrinário do Cristo Redentor, ao nosso irmão do Caminho do Senhor, coordenador desse setor doutrinário, e a todos os companheiros que me emprestaram o ouvido para que eu pudesse falar.